Começando hoje o Salto de Carreira. O Salto de Carreira é o nosso podcast, é a nova fase do nosso conteúdo. Eu sou o Tadeu Ferreira e assim, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, né? A construção de tudo isso, o carinho que a gente construiu, essa marca aqui. Então, eu quero começar agradecendo, né? A nossa agência, a J3, nosso grupo Aprimora, a Aprimora, todas as nossas empresas ali de Maisker que compõem essa holding, né? Que vem cuidando de vidas, cuidando de vendas, cuidando de marketing de empresas, do meu próprio marketing. E eu estou muito feliz de estar aqui. O salto de carreira, gente, ele é um contexto, ele é um conceito, ele é um modelo de pensar. Né? Como que você muda a sua carreira? Como que você dá um salto de carreira? Então eu vou trazer aqui pessoas que eu sei que deram saltos de carreira, que eu sei que mudaram a carreira delas ao longo do tempo. Eu conheço essas pessoas. Não estou trazendo ninguém aqui que é desconhecido para mim. Estou trazendo pessoas que eu sei o que mudou dentro da carreira delas e eu sei que a história delas pode inspirar vocês, do que vocês também podem mudar em suas carreiras. Então, segue a gente, pega esse conteúdo aqui, manda para as pessoas, escuta no carro, aqui no podcast. A gente está em todos os canais, YouTube, LinkedIn, Instagram, e hoje é o episódio 1. Hoje é aquele episódio que você fala assim, nossa, cara, quem que eu vou convidar para aquele episódio, né? E eu acredito, gente, que a vida ela é feita de reciprocidade. Né? Quando a gente constrói relacionamentos, a gente nem imagina o que esse relacionamento vai trazer pra gente ao longo do caminho. Então, eu escolhi as pessoas aqui que eu queria entrevistar, chamei algumas que não puderam vir, mas eu tinha certeza absoluta de algumas pessoas que eu queria, e o episódio 1 eu podia escolher ali entre algumas pessoas, mas eu convidei um amigo, que é o Danilo. Então, assim, o Danilo ele vai se apresentar aqui. A gente se conheceu em grupo de network, né, Danilo? Aqueles grupos... Ao que, uns 5 anos? Um dos 50 que a gente frequentou ao longo da vida. Mas o Danilo ele tem uma história muito legal, né? O Danilo, eu tenho certeza que ele nunca pensou em ser o empreendedor que ele é, porque ele é físico. Então quem faz física não vai pensar nisso, né? Eu sou engenheiro, também nunca pensei em trabalhar com RH, né? Mas o Danilo tá aqui, então, Danilo, seja bem-vindo, cara. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente. É o episódio 1, cara. Então caramba, uma responsabilidade gigante legal, aqui, né? Cara. Tanto eu quanto você, cara, né? Então, assim, cara, se apresenta, né? Fala legal. Quem é o Danilo aí pro pessoal. Pô, primeiro agradecer não só ao evento, a você. Como você é uma pessoa fantástica, eu falo que mudar uma carreira você não tá impactando só no mundo profissional, você tá impactando na pessoa, né? E na família dela, olha que legal. Então você muda gerações, eu acho que é um negócio muito mais geracional. É muito parecido com o que a gente faz. Eu sou o Danilo Fedel, eu tenho uma empresa de inteligência financeira, chama Sense Inteligência Financeira. Mas nunca foi flores, né? Tipo, agora quem vê, né? Eu tô em vários canais, em vários lugares do mundo até. Mas você que me conheceu desde o começo, você vê que foi um negócio que realmente eu não imaginava estar onde estou. Era bem mais barata a consultoria dele quando eu conheci ele, viu? A minha também, né, Danilo? Vai mudando, né? É assim, ó, tem uma frase que eu gosto muito, quando a fila tá grande é porque o preço tá errado. Então, quando a fila aumentava o preço. Quando a fila aumentava o preço. Boa. Chegou num ponto que antes eu atendia muitos empresários menores. Hoje eu tenho na minha carteira de cliente vários bilionários. Mas isso não deixa de também olhar para os menores. O que mudou? Cara, para ser bem honesto, mudou somente a autoridade. A entrega é muito parecida, cara, desde quando eu fazia para uma empresa que faturava 200, 300 mil reais mês. Daí você fala, uma empresa que fatura 100 milhões mês, o que você faz? A mesma coisa, mas só que o grau de responsabilidade é maior, né? Entendeu? Mas é isso que mudou. Eu venho de uma família... Conta essa história, cara. Conta. Eu venho de uma família de empresários, né? Meu pai... Tradicional, raiz, tradicional, né, aqui em Campinas. Indústria, né? Vixe. Então, assim, né? 8 anos, vai vender salgadinho na rua para contribuir para empreender, né? 11 anos vai para a empresa, que era um quintal de casa, se bobear, né? Vai limar peça, rebarbar, indústria metalúrgica. Depois fui office boy e aí a gente vai crescendo aos poucos. Fui para a parte de almoxarifado, descobri que precisava de um computador para gerir o almoxarifado. Fazer inventário, trouxe o primeiro computador para dentro da fábrica, antes só tinha o da empresa lá de cima. E aí vai, né? Você vai aprendendo. Depois já acho que quase 19 anos, eu fui para compras.
Legal. Primeira vez que eu sentei no escritório, olha que louco. Eu era chão de fábrica, sempre fui. E daí, vai que vai, meu pai acabou falecendo muito cedo. Sim. Eu sou caçula de 4. Eles que faziam praticamente a gestão, eu era comprador. Depois até fui para vendas. E a gente passou por uma situação muito complicada, porque, assim como acho que a maioria das empresas no Brasil, a gente geria a empresa pelo quê? Fluxo de caixa. Sim. Tem dinheiro, tá bom, tem dinheiro, tá bom. E magicamente, quando tem dinheiro, o dinheiro desaparece, né? Usa, Ele se transforma, né? Uhum. Ele se transforma em um carro novo carro pra frota, novo, uma viagem. um ar-condicionado novo que quebrou do escritório, um notebook pro estagiário. Então o dinheiro nunca tinha. Ele vira até um estagiário. Ele vira um estagiário, ele vira um profissional. Então o dinheiro ele tem N formas. Mas na época a gente não tinha noção disso, nenhuma. A gente, como todo brasileiro... fazer uma gestão na raça ali, pá, né? Quando você não tem indicadores, quando você não sabe fazer gestão financeira, qual que é o seu único indicador? Faturamento. Tem que faturar. Até um dia que a gente ficou numa situação que não tinha... a gente começou a se endividar. Uma dívida maior que a outra e tudo mais, e a gente chegou num ponto que eu sou físico de formação pela Unicamp, e eu estava terminando Fundação Getúlio Vargas, gestão empresarial. Legal. Eu era o único que estava fazendo administração ali. E o que aconteceu? Eu só tinha teoria. Daí ali eu tive que colocar a teoria em prática. Mas só que, como que você vai mudar a cabeça de uns caras... Hoje eu também tenho cabelo branco, mas na época eu não tinha. Como que você vai mudar a cabeça dos caras de cabeça branca? Não muda. Então, o que a gente fez? Treinamento para o time, isso e aquilo. Eu assumi o grupo da empresa, tinham mais outras 2 empresas, assumi por 2 anos. A nossa dívida era de muitos milhões, tá? A gente também faturava milhões, mas a dívida era muito grande. E daí ensinava, e vamos ver se a gente faz, ensinava e vai. Até uma hora que saiu, porque todo mundo aprendeu. Então a base de tudo é o conhecimento. É o conhecimento. Sempre, né, Tadeu? Sim. Eu acho que isso, eu e você, a gente tá com isso desde sempre na nossa carreira. E até pra pessoa, até no conhecimento individual, né, Danilo? Eu acho que as pessoas que crescem, né, vê esse detalhe nesse momento da tua história, né, Sim. cara? Você foi trabalhando dentro da empresa, tem a perda do teu pai, que gera uma não referência naquele momento ali dentro do negócio, Sim. porque ele era referência, né? Seus irmãos ali, dentro das competências que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles poderiam, né? Sim. Quando você vai estudar, você fala, pô, peraí, esse conhecimento não existe lá dentro, né? Exatamente. E aí, você acha que ali foi teu primeiro salto, cara, de carreira? Foi a primeira mudança do teu modelo de pensar? Tadeu, pra ser bem honesto, assim, que nem eu falei, nunca a gente pode deixar de honrar o que a gente também sofreu. Claro. Eu fui muito arrogante. Você foi? Eu me arrependo. Eu fui muito arrogante. Eu saí peitando todo mundo, falando, não, vocês não sabem como fazer, isso, aquilo. Você tinha quantos anos, cara? Eu tinha, sei lá, 28. Tá bom, tem licença poética. Hoje eu tenho 41. 28 anos dá pra ser arrogante. E daí às vezes. eu brigava muito com os meus irmãos, brigava geral, assim, sabe? Empresa familiar é porrada, né? Porrada. E daí hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo muito. Talvez tenha sido necessário na época, mas hoje, por exemplo, quando eu pego uma empresa familiar que está com conflito, os colaboradores tudo quebrando pau, isso, aquilo, filho com pai, com irmão, com não sei o quê, eu atuo de uma outra maneira muito mais assertiva que traz até muito mais resultado. Mas na época eu não sabia disso. E daí, nessa hora, a gente voltou, inverteu o cenário. O pessoal da Ciesp, o pessoal da indústria, começou tudo a me procurar. O que vocês fizeram lá? Daí foi assim, eu comecei a ensinar outros. Hoje são mais de 500 empresas que passaram por esse nosso... a gente fala que a gente não é consultoria, é uma controladoria fundada com base em educação. Sim. Então, por quê? Porque a gente não recebe por mês. A gente fecha um pacote, eu tenho que implantar tudo isso, e enquanto eu não implantar, eu não saio. Então, tem cliente que eu levo 6 meses, tem cliente que eu levo 1 ano, e tem cliente que eu levo 1 ano e meio para sair. Mas é um pacote, o risco é meu. Então, o desafio é nosso. E daí a gente muda o cenário do cara nesse perfil. Você teve lá no nosso evento, você viu o tanto de empresa, tudo cliente que estava lá. Tem desde cliente, que nem tava lá o pessoal da Milka, tava o pessoal da Bali,
que são empresas que faturam mais de 1 bilhão ao ano, como também tinha lá o dono de uma clínica que fatura 300 mil por mês. Tá todo mundo no mesmo balaio, eu falo que caga fedido igual, é tudo igual, tem as mesmas dores, só muda o nível, assim, a quantidade de dados. Eu acho que essa que é a grande diferença. E todos são vítimas de uma cultura nossa, brasileira, que foi, de certa forma... de uma certa forma, prejudicou um pouco o nosso meio empresarial. Você sabe que você tem uma história com essa relação da cultura brasileira, né, Danilo? Que eu acho ela bem legal, que é quando você traz o contexto histórico disso, né? Que o dinheiro é um tabu, né, cara? Fala um pouquinho disso pro pessoal, né? Porque eu acho que isso conecta bem com a tua carreira, cara. Quando você conta essa história, a primeira vez que eu escuto você contando essa história, eu vejo isso numa conexão muito forte com a tua carreira. Porque pra você não era um tabu esse processo de resolver o dinheiro, tanto na dor dele, quanto na solução dele, que é o lucro. Sim. A dor é resolver passivo, né? E a solução é gerar o lucro, né? Construção de patrimônios, fala muito isso, né, cara? Mas onde tá esse tabu, cara, na tua opinião aí dentro da história? Conta pra galera aí, que eu acho que é legal. Ó, que nem eu sempre falo, assim, Brasil há 200 anos, desde Dom João, período joanino. As pessoas... Ali já foi criado um método de partilhas, um método que é voltado para quanto mais você produzir, mais imposto você paga em alíquota, que nem o Simples Nacional hoje. Quanto mais você fatura, mais imposto você paga. Lá não tinha o que tem hoje para fazer. Você vai abrindo outras empresas do Simples Nacional, né, para tentar pagar menos impostos. Então, o que as pessoas? Elas omitiam que elas faturavam. Ali nasce o Santo do Pau Oco, nasce um monte de coisa, porque a galera já sonegava nessa época. E quem que podia mostrar riqueza para o mundo todo? Quem tinha cunha ali com a corte portuguesa, que veio para o Brasil, né? Eles estavam em guerra com a Espanha, então a corte portuguesa veio meio que se exilar aqui no Brasil. E Dom João tinha que preparar a casa. Ali foi criado o judiciário, o legislativo, o executivo, e foi criado... todas as regras, mas não se aplicavam a essas pessoas, que nem existe hoje. O fórum privilegiado é a mesma merda. Daí vai vendo. Os caras que podiam pintar e bordar, nessa época ainda tinha escravidão, então matava, açoitava, fazia uma série de coisas e nada acontecia com eles. Eles podiam desfilar com riquezas e nada acontecia com ele. Também eram as pessoas que, em tese, podiam fazer maldade e nada acontecia com ele. Então foi atrelado o quê? Dinheiro à maldade. Isso acontece, se você olhar na Bíblia, desde os romanos, acontece em todas as gerações. Tá na nossa então história, os ricos são atrelados à maldade. Como se já não bastasse esse problema, tem um lance religioso. Apesar de eu ser católico, existe um problema da nossa religião católica, que tá lá, Abraão doou toda sua riqueza para entrar na porta do céu, né? Mas fácil passar um camelo no buraco de agulha. Buraco de agulha eu fui para Israel. É um buraco desse tamanho, rapaz. No portal lá para passar flecha. Tipo, não tem como um camelo passar naquela jossa. Então, é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar na porta do céu. Então, a gente cresce com uma cultura de que rico é mal. Tanto é que até hoje você vê um bocó, vê um cara passar com um carro importado, um carro top, um cutuca o outro e fala assim, certeza que é bandido, ladrão ou traficante. Ou se bobear é político, né? Se bobear é político. Então, tipo assim, o que é isso? Você tá denigrindo a imagem de quem tá ficando rico. Se você tem esse viés, porque isso vem de quê? Tataravô. Isso tá no nosso inconsciente. Se tá no nosso inconsciente, você vai querer ficar rico? Não. Quando você começa a ficar rico, você se boicota. Sim. Você começa a fazer PLR, você gasta o dinheiro, você não deixa, você não aplica ele. Tanto é que aqui no Brasil a gente mal aplica, em compensação, em relação a outros países. Eu estive no Japão agora, mês passado, o japonês guarda 20% a 30% do salário a vida toda. A gente torra o do salário e ainda que vem vindo do mês que vem, porque aqui tem o cartão. A gente guarda menos 20, menos 30. Né? Então, tipo assim, existe uma cultura totalmente diferente aqui. Então, quando eu entro numa empresa, eu explico a cultura, eu mostro dados históricos para ela e falo assim, você só é uma vítima dessa cultura. Sim. Deixa eu te explicar como que é na Suíça, deixa eu te explicar como que é no Japão, no Canadá. São países, primeiro, predominantemente luteranos, né? Então, Lutero mudou a passagem da Bíblia dele assim, ó, quanto maiores suas riquezas, maiores os planos de Deus para ti. Pô, imagina o mindset de uma pessoa crescendo assim. Sim. Já é diferente do nosso.
outra coisa, eles passam, dependendo do país, passaram por várias guerras, então eles são obrigados a guardar. O Brasil nunca passou por nada. Não. Então a gente não tem essa preocupação de ter que guardar, porque e se, né? Sim. Então tem N fatores. Esses dias eu tava pensando nisso, tava vendo lá as guerras aí que estão acontecendo no mundo. Eu fiquei pensando, cara, imagina, cai uma bomba na tua casa. Né? Os bancos vão continuar funcionando? Teu dinheiro tá onde? Como é que você compra comida? A gente nunca passou por isso, né, Danilo? Não, a gente não tem isso aqui, né, cara? Então essas culturas, elas são mais enraizadas, né? E daí é muito complicado, porque daí se você parar pra pensar, vamos lá, aqui é salto de carreira. Salto de carreira. A carreira do cara tá totalmente atrelada à cultura existencial dele, da geração do pai, da mãe, do vô. Total. Então, por isso que dentro da Sense, a gente tem uma pessoa que é consteladora familiar. Ah, mas ela faz constelação? Não necessariamente. Mas ela aponta dentro da família dela, das gerações anteriores, padrões. Sim. E daí ela mostra pro empresário e fala assim, viu, você só tá seguindo padrão. Sim. Vamos quebrar esse padrão? Tá? Que é o que aconteceu na Bíblia lá. Eles ficaram 40 anos no deserto. Pra quê? Pra quebrar uma geração. Era a média de vida daquela época, 40 anos. Você fica 40 anos no deserto. Quem for, antes eram todos escravos. Quem for para lá, depois do deserto, vão deixar de ser escravo. Por quê? Porque se eles vão direto de um lugar de escravo para não escravo, está enraizado dentro da cultura deles. Automaticamente eles continuam escravos, às vezes de si mesmo. Então, quando você olha para a história, você consegue aprender muito, sabe? Você consegue aprender muito. Sim. Então, eu estudei muito isso, eu tive a oportunidade de... Daí, eu fui para Harvard, eu fui para várias outras instituições, e daí, aquele momento, quando eles estudam a história do dinheiro, eu falei, cara, caiu uma ficha. Então, por isso que a gente consegue ser muito mais assertivo numa empresa, em mudar o modelo de geração de riqueza dela, mas principalmente agindo com a governança. Sim. Não agindo com a empresa necessariamente. Você troca uma ideia com a governança, daí você muda o mindset dela, daí você implanta indicadores, ela sabe fazer dinheiro. Olha que louco. É doido. Não é louco isso? É doido. E o Danilo, tem um ponto, cara, que você trouxe que quando a gente analisa a carreira de uma pessoa, né, a gente tem a nossa metodologia, né, que é o MFG, mercado, função, geografia, né? Tipo de empresa que a pessoa passou, função que ela passou, geografia da vida dela, né? E às vezes as pessoas falam assim, cara, por onde que você começa uma mentoria de carreira? Eu começo pela geografia da vida. Tudo que você contou, para mim eu chamo de geografia da vida, né? O que tem na geografia da vida daquela pessoa? Né? Como que ela foi construída ali, a criança, sabe? Às vezes eu vou começar uma mentoria, eu tô dando uma mentoria agora recente pra uma moça que é surfista, cara, e ela tem um business e super agradável o bate-papo. Imagina, uma surfista, outro modelo de pensar, né? Assim, esse modelo de pensar, eu falo assim pra pessoa, cara, começa a contar a tua história pra mim desde quando você era criancinha lá em Barbacena, sabe? Tipo, começa lá de baixo. Eu quero ouvir a tua história, eu quero ouvir a tua formação, a composição familiar. E uma vez, Danilo, nessa história, cara, conversando com um alto executivo de finanças, eu conheci a história dele. Eu conheci a história dele de como ele cresceu com escassez, cara. Eu conheci a história dele de como ele cresceu vendo uma família onde ele era o filho mais velho, um homem que perdeu o pai, e ele tinha que trazer ali todo um contexto de controlar a escassez familiar, né? E de controlar a mãe dele, controlar o irmão. Então, tipo assim, ele não conseguiu, até que durante a conversa ele fez assim, cara, agora olhando pra minha história, agora eu entendi porque eu virei controller na minha vida, né? Porque ele controlava, ele tinha indicadores ali desde a infância dele, né? Então, eu acho que assim, muito do que a gente, óbvio, o ambiente que ele foi universitário, a vida, ter entrado numa Big Four, que foi o primeiro emprego, tudo isso influenciou a carreira do cara, mas estava na essência dele. Né? Porque a essência dele já era número, já era um controle desde quando ele era criança, ele teve que aprender isso, né? E aí quando eu conheci a Sense, né, cara, e aí aqui vindo para você, né, eu lembro de ter ido lá no teu primeiro escritório, que, gente, era pequenininho, né? Hoje o escritório dele tem uns 14 mil metros quadrados, é uma chácara, uma fazenda que ele tá lá em Souzas, mas merecidíssimo, né? Mas quando eu fui lá, cara, eu lembro da gente conversar a primeira vez, e óbvio, o começo ele é difícil, né, Danilo? O começo ele é um momento que a gente tem um monte de dúvida, o começo é aquele momento que às vezes você, quando tá saindo da carreira tradicional para a carreira empreendedora, ou você tá mudando de emprego, é aquele momento que você vai ficar frágil, né, cara? É aquele momento que você fala assim, pô, será que eu devo continuar?
né? Dá vontade de desistir, dá vontade de tudo. Então, cara, conta essa história, né? Porque eu acho que, assim, tem um ponto na história da Sense que seria legal você compartilhar aqui com o pessoal. Como que foi fazer esse escalonamento, né, cara? Porque a Sense, as empresas vêm, a carreira, ela vem assim, até que de repente ela faz isso. Ela dá uma guinada. Ela dá o salto, né, cara? Então, como que foi, cara, esses anos, assim, da Sense? Conta um pouquinho pra gente. Cara, assim, ó, a gente, era eu fazendo esse trabalho, daí eu saí da empresa da família, a gente contratou uma headhunter para colocar um CEO lá e cada um foi seguir sua vida. Então era eu atuando com empresários e a Marina, minha esposa, boletando, tá ligado? Tipo assim, e fazendo o administrativo. Mandando essa era a empresa no começo. E daí você ajuda um empresário, ele conta para outro, que conta para outro, que conta para outro, e assim vai. E um negócio muito orgânico, muito devagar. Por 2, 3 anos, assim, a empresa tem 6 anos, por 2, 3 anos, eu ia crescendo de maneira orgânica, muito pequenininho. Até a hora que... E assim, vários conflitos internos. O principal conflito interno, eu acho que é o emocional. Será que eu tô no momento certo? Será isso, aquilo? Eu tive... eu falei assim, ó, tem coisa que é como e tem coisa que é com quem. Então, a todo momento, eu conversava com pessoas que estavam num estágio melhor que o meu. Então, eu sempre fiz isso, desde sempre. Sim. Eu acredito muito em mentoria. Então, ora eu tinha um coach, ora eu tinha um mentor. Até hoje eu tenho. Hoje, meu mentor atual é o Márcio Jacobelli, o João Kepler. Tá? O Márcio Jacobelli, executivo da Natura. Sim. O João Kepler é o dono da Bossa Nova Investimentos, maior venture capital do país, 8º maior do mundo. Então, mas antes eram os nossos amigos que... Sim. E você, se bobeava, era meu mentor. Era os nossos porque a gente sentava, era uma mentoria dupla, era uma mentoria. Né, então, eu acredito que isso fortaleceu. O ser humano, ele cresce por competências técnicas, mas ele cai por competências emocionais. Sim. A maioria das vezes. E a minha grande sacada e sorte também é que eu tenho uma esposa que é terapeuta. Então, a todo momento, ela segurava a barra. Ela olhava e falava assim, amor, uma empresa que fatura, sei lá, 50 milhões mês, topou fazer a controladoria com a gente. Cara, tô morrendo de medo. Ela, vai, amor, você consegue. Não sei o que, sabe? Então, sempre ter pessoas do seu lado que são... mas que te empurram, que te ajudam. Eu acho que isso é muito fundamental. Sim. Né? Pode ser um amigo, pode ser uma esposa, pode ser um mentor, um coach, alguma coisa. Então, isso foi fundamental para mim. Legal. Outro ponto fundamental... Não pedi para ele falar isso não, tá, gente? Mas não pediu mesmo. É quase, tipo, contrato em consultoria de carreira, né, Danilo? Exato. Outra coisa também que foi muito bacana foi, tipo assim, eu sempre busquei o conhecimento. Sim. Entendeu? Eu já estava quase 40 anos e eu fui fazer... pós-graduação na PUC de M&A e Equity, né? Fusões e aquisições, e abri minha própria boutique de fusões e aquisições. Hoje, graças a Deus, estamos com muitos deals, muitas operações com BMG, XP, Araújo Fontes, as maiores boutiques hoje do país trabalham com a gente. Mas como que é isso? Network, isso a gente aprendeu, né, Tadeu? Sim, porra, muito. É uma escola danada de boa, o BNI foi pra gente. O pessoal às vezes tem vergonha de falar do BNI, porque não conhece, né, Danilo? Acha que é pirâmide, acha que é... Não, foi uma puta escola pra mim. BNI, eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan Meisner, você chegou a conhecer o Ivan? Não. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan em BH, né? Que legal. Eu fui num congresso lá em Belo Horizonte, e tive conheci, né? Troquei 2 palavras e peguei a assinatura dele no livro lá que ele tinha. Mas ele falou um negócio no evento de networking que ele e olha as origens, né, Danilo, histórica. A gente tá falando de história. Desculpa te interromper, mas só pra puxar o gancho aqui do networking, né? Ele conta a história, só que aonde que nasceu o BNI? Você sabe onde o BNI nasceu? O BNI nasceu dentro do RMB. O RMB é o Rotary Men Business. Paul Harris, quando chega em Chicago, no ano 1904, se eu não me engano, em fevereiro, que é perto do aniversário da minha esposa, a gente é rotariano, eu e ela, então sempre teve esse vínculo emocional, né? E dentro dessa história, quando ele chega lá, ele chega em Chicago e ele fala assim, eu não conheço os homens de bem que fazem negócio na cidade. Então ele monta o Rotary, que é uma roda dentada conectada, com uma missão de conectar homens de bem, por isso que durante muito tempo não teve mulher dentro da Fundação Rotária, né? Depois mudou.
de conectar homens de bem, de empresários, para eles poderem se conhecer. Então, a origem do Rotary é networking. Que Depois legal. ele vai para um processo mais de filantropia, né? Tudo que ele legal. fez, né? Não sei se você sabe, mas o Rotary que erradicou a polio no mundo, né? Um projeto Rotary mundial, legal. né? E Ivan, rotariano, cria, dentro do Rotary Mean Business, um modelo mais agressivo. Ele fala assim... Não, gente, isso aqui não é só pra trocar negócio, isso aqui é pra ganhar dinheiro, entende? Não é só pra gente vir conversar, sabe? Tipo, porque não sei se já foi numa reunião do Rotary, tem um hiato, né? Nunca fui. Você tem uma geração ali de uns 30 anos que tá ali perto do Rotaract, assim, e depois você tem o pessoal com balão de oxigênio na fase dos seus 80. Então tem um hiato de tempo ali. Então ele olhou aquilo e ele falou, cara... Balão de oxigênio é ótimo. E ele falou assim, cara, precisava de algo mais moderno, né? E aí ele sai e funda o BNI, que é a maior instituição de negócios do mundo hoje, Sim. né? E que a gente fez parte, né, Danilo? Foi ali que a gente conheceu, né? E o networking, né, Danilão? Porque eu lembro quando a gente se conheceu, a gente começou a fazer uma cadeia de networking nova, né? Sim. Conta disso, cara, da conexão, né? Porque o dia que a gente se conheceu, eu saí de lá e falei, cara, eu acho que você tem que conhecer essa pessoa. E aí, a partir dali, as coisas... Deixa eu contar uma história que é macabra até, velho. Eu vou assim, essa é louca. Eu conheci... dentro do BNI, na verdade, na empresa da minha família, quando eu assumi, a gente fez uma licitação de advogados para entrar, para peitar os bancos com a gente, porque nossa dívida era maior, era muito grande. Sim. Ali eu conheci o Dr. Felipe. Dr. Felipe. Na sequência... Vai estar aqui com a gente muito em breve. Vai. Daí ali o Dr. Felipe me apresentou... Você foi o primeiro. Vai? Eu adoro ele. Ele me apresentou o Wagner Gargantini, que eu amo. O Wagner me apresentou você. Wagner é meu primeiro chefe. Meu primeiro chefe. Daí eu conheci o Carlos. Carlão. O Carlos me apresentou pro Souza. O Souza me apresentou pro Márcio Jacobelli. O Márcio Jacobelli me apresentou pro Janguier Diniz, que é o bilionário dono do Ser Educacional. O Janguier, eu caí nas graças do Janguier. O Janguier me apresentou pro João Kepler. O João Kepler me apresentou pra Carol Pfeiffer, que me apresentou pro João J. E assim vai, sabe? Tipo, e daí vai. Ele só esqueceu de falar uma coisa. Nesse meio do caminho, o João e o Márcio foram lá e viraram sócios. Viraram sócios. Né? Entraram. Então, tipo assim, assim vai, sabe? Tipo, você vai... são conexões. Tá? Então, mas claro, você tem que ter um portfólio legal, você tem que ter valores pessoais legais. No meio desse caminho, algumas pessoas se perderam. A gente sabe disso. Sim. Por quê? Porque perderam os valores. A base não estava muito... Então, tem uma parte do berço ali por trás. Mas a gente andou. Né? E eu acho isso fantástico. Assim, hoje, só para você ter noção, eu gasto a Sense... Num todo, a gente gasta $500 mil por ano só em network. Só em mastermind. É 150 mil com um, 180 com o outro, sabe? Tipo, 30 com um, daí eventinhos que esse custa 15. Eu não deixo. Isso tá dentro do meu CAPEX, dentro do meu plano de investimento. $500 mil por ano, no mínimo, para ser gasto com isso. Por quê? Primeiro que aprendizado. Um aprendizado danado. O que a gente sabe hoje talvez não seja útil amanhã. Sim. Então tá tudo mudando. Sim. Então a gente tem que ter. Isso eu tenho desde sempre na Sense. Outro ponto. Tem certas coisas que é como, tem certas coisas que é com quem. Então a gente tem que ter esse quem na manga. Ontem entrou pra gente uma empresa que ela é voltada para uma tecnologia BI só para medir cateterismo, isso e aquilo, para evitar infarto. Tá? Através de tecnologia. Vai vendo. Eu já vou fazer... A gente tá fazendo o valuation dele e eu já tenho o contato certo dentro do ministério para apresentar. Então não é mais o como, é o quem. Eu tenho contato. Sim. Na verdade, eu tenho muito contato. Então, às vezes... Tá precisando de contato, fala com o Danilo, tá? Chama ele no Instagram, no LinkedIn. Então, tipo assim, estar com as pessoas certas é fundamental. Entende? Cara. Hoje, por exemplo, a Patrícia Leal, uma pessoa que eu amo, ela é dona da Rede Girafas, uma das fundadoras. Conheci ela lá no evento. Lá. Ela visita a casa do presidente. Então, tipo assim, e assim vai, né? Então, todo mundo, independente do presidente, porque ela tá mais tempo que os presidentes. Os presidentes vão entrar e sair e o negócio dela vai continuar, né? Então, o que eu tô querendo dizer é, tipo, tem certas coisas que é como. Daí você vai, por exemplo, o Tadeu. Se eu quiser saber tudo sobre pessoas, eu vou falar com o Tadeu. Se eu quiser saber tudo sobre jurídico, eu vou falar com o Filipão, que a gente conhece. Se eu quero ter contato com as pessoas, eu também tenho quem conhece quem. Sim. Então, isso fez a aceleração demais da Sense, sabe? E é muito louco, porque eu acredito muito na lei do dar e receber.
Sim. Esse negócio de tipo assim, vamos fechar, a tal pessoa tá precisando do seu trabalho. Quanto eu vou ganhar com isso? Esse tipo de pessoa eu nem trabalho com ela. É assim, ó, primeiro a gente ajuda, depois a gente vê. O universo traz de volta. Muitas dessas pessoas que estavam nessa rede que eu expliquei agora não me pagaram R$1. Sim. Olha que louco. Mas o ser humano cria dentro dele um sentimento de dívida. Sim. Porque é a lei do dar e receber. Então, por exemplo, você ajuda alguém que naquele momento a empresa dele está passando problema, fala, peraí, vem cá, você vai tomar um café comigo, uma cerveja, um vinho, vem pra ciência aqui. A gente passa o dia e monta e arquiteta toda uma estrutura para recuperar a empresa. Sim. Ali, ele entra no churrascão depois, num final de semana, isso, aquilo, com outros empresários e fala, como que você fez isso? Pô, tem um lemãozinho lá de Souza chamado Danilo, que tem o dono da Sense, ele vai te ajudar. Cara, chove cliente. Daí, então, o universo, de alguma maneira, ele traz de volta, sabe? Ele traz. Então, eu acredito muito nisso, então eu só vou. Qual que é o meu objetivo? Servir, vai. Quem levantar a mão, eu ajudo. Mas a pessoa tem que querer. Eu não tô afim de ajudar quem não quer ser ajudado. Então, isso também é um outro porém aí que, infelizmente, na nossa cultura a gente não tem muito disso. Você sabe, Danilo, que essa semana, né, a gente como empreendedor, a gente passa por situações que elas são desconfortáveis às vezes, né, cara? Uhum. E essa semana, às vezes você tem que demitir um cliente, né, cara? Faz parte do jogo faz empreendedor, parte. né? E você falou a frase, cara, porque é muito difícil você lidar com gente que quer ter razão e não quer ser ajudado, né, cara? Ela precisa de ajuda, mas ela só quer ter razão, né, cara? Então é difícil você lidar com pessoas assim, né? Mas quando eu olho essa trajetória sua, e aí, gente, eu quero aqui convidar vocês para conhecer a Sense Inteligência, segue o Danilo Fedel lá no Instagram, porque eu acho que vocês vão ter ali, devia ir pro LinkedIn, tá? Se precisar de alguém para cuidar do LinkedIn, já fala com a gente para a gente cuida do LinkedIn. Mas o Danilo tem bastante conteúdo, ele tem um curso, imersão, controladoria, e além da consultoria, M&A, tem o SenseBoard, que é o software, né? Você está precisando aí de um sistema para cuidar do teu financeiro, então várias frentes de negócio, mas eu acho que a essência, Danilo, e aí um ponto que eu queria te ouvir, cara, eu acho que a essência está dentro dos nossos valores, né? Do que a gente construiu, né? Dar e receber faz parte do jogo. Obviamente, cara, a gente tem que cobrar pelo nosso serviço, tudo que a gente faz, né? Mas eu tenho uma visão que nós, empreendedores, nós consultores, eu nas minhas áreas principais ali, carreira e vendas, né? Você nas suas áreas de negócio, eu olho muito assim, cara, a gente dá muita consultoria de graça, né, cara? Muito. Porque não tem como não dar, né? Eu gosto muito de entrar numa reunião e falar assim pra pessoa, Danilo, falar assim, cara, eu vou falar um negócio pra você, ó. Eu prefiro ser sincero com você agora e você contratar meu serviço já sabendo algumas coisas, do que eu tentar te vender pra depois você descobrir depois que você contratar, entendeu? Como que você lida com isso, cara, assim, desse processo? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Cara, aí eu vou falar de cultura de novo. Meu pai era professor. Legal. Então eu adoro ensinar. Teu pai era professor do quê? À noite ele dava aula no Senai de hidráulica e pneumática. Que legal. No Roberto Manja ele dava? Ali no Roberto Manja. Fiz Zerbini. Eu fiz que legal. Então, meu pai ele era o cara que ele tava sempre com uma caneta no bolso. Legal. Eu também. Aham. Porque você nunca sabe o momento que você vai ensinar alguma coisa pra alguém. Sim. É meu jeito de ser. Pegar e escrever ali. Pega e vai. Então... Já escrevemos muito em guardanapo em restaurante, né? Nossa, boteco, então, vixe. Nossa senhora. Eu explico pro cara como fazer um valuation num guardanapo. O pessoal fala assim, nossa, o Uber foi fundado num guardanapo. Sei lá, mais de 1 milhão de empresas foram fundadas num guardanapo. O Uber é a mais famosa que foi fundada num guardanapo, né? E daí... Eu tento nunca perder o fundamento de um empresário e de uma pessoa, né? O empresário, em especial, ele abre uma empresa para quê? Para gerar riquezas, certo? Ele resolve um problema da sociedade ou de alguém e com isso ele gera riqueza. Sim. Esse o propósito de uma empresa. Pode falar o que for, tem o lado romântico, não, abrir uma empresa para... Pode falar o que for, mas para gerar riqueza, tá bom? Porém, ele não mede a riqueza. Medir riqueza não é medir EBITDA, não é medir ter um DRE, ter um fluxo de caixa. Não é.
Medir riqueza é medir PL. Agora o mundo modernizado, tá todo mundo falando equity. É isso, é para medir patrimônio líquido, Você entendeu? tem o sócio que é o pai do equity. É a jornada do equity. Todo mundo fala o equity, é bonito e tal. Mas, cara, isso aliás, daí nós estamos sempre procurando existiu. equities, né, Danilão? Quer dizer, tem empresa que quer apresentar pra gente, a gente quer equity. Vem com a gente. E daí, qual que é o problema? Às vezes ele conta toda uma história romântica numa mesa de boteco ou numa mesa de negócio dos problemas dele. Sim. Eu falo, tudo bem, mas de onde você tirou isso? Ah, mas eu acho que, será que... Então, a gente é muito... Assim, eu me considero também essa pessoa, por muitos anos eu fui. A gente é muito amador. Sim. Mas muito. Então, você fala assim, ó, você abriu uma empresa pra quê? É que nem assim, ó, você entrou numa corrida, você começou a correr pra quê? Pra ter ou pra perder peso, ou pra ganhar, ou pra conquistar novos tempos, ou mais quilometragem, né? Sim. Então você tem que medir, certo? Agora, ficar só correndo que nem tonto, não mede se perdeu peso, não mede se andou mais quilômetros, não mede nada. Cara, perde o tesão de correr. Perde o sentido da corrida. A empresa é a mesma coisa. Sim. E daí eles contam N motivos, mas nenhum é focado. Então, é muito simples para mim. Eu paro, faço que nem você, dá aquela mentoria de graça, eu falo assim, ó, peraí, deixa eu falar pro você o que você tem que medir. Você tem que isso, você concorda? Todo mundo concorda, porque todo mundo fala, porra, é verdade, velho. Faz mó tempo que eu não sei o que é isso. Daí, então, eu nunca soube, pior ainda. Fala, então, você tem que medir isso. Independente de seja com a Sense, com quem for, você vai contratar o meu software ou o software de alguém, você tem que ter isso, beleza? Olha isso aqui. A pessoa rodeia, ela volta e contrata você. Você acha que eu fiz isso de propósito? Não, eu não fiz, mas é o que eu falei, é o universo. É o universo. É o universo. Então, no começo, a minha esposa falava, Dan, você atende tanta gente, você passa a tarde com pessoas que não te deram R$1. Você tem que cobrar suas horas, porque ela é o quê? Terapeuta? Hora de uma terapeuta, você tem que cobrar. A doutrina dela já ela fala assim, você é terapeuta de empresário, Danilo. Sim. Você tem que cobrar. Daí eu falo, amor, o meu mundo é diferente. Meu mundo deixa que vem. Às vezes não vem ela, mas vem o amigo dela, porque ela conversou que a gente conversou com o outro e o outro me procurou. Então eu acredito muito nisso, nessa lei do universo. Você mandar, vai. Uma vez um médico foi lá falar comigo, Danilo, sobre a carreira dele. Aí ele sentou, conversou 1 hora comigo sobre a carreira. Acabou a reunião para fazer uma mentoria ali, oferecer uma proposta. Ele olhou pra mim e falou, Tadeu, quanto eu te devo da consulta? Falei, ô doutor, adoraria que o meu mercado fosse igual se o cara pagasse a minha consulta, mas não é assim. Com isso, é diferente, né, verdade. Cara? Então, assim, são valores, né? Sim. Eu falo que você nunca vai sentar à mesa e se sentir confortável com alguém se você vê que os valores dela não são igual ao seu. Distorce. Então, vai criando a tribo. Eu já entrei em tribo errada 2 vezes. Sim. E daí tomei pedalada de tudo quanto é lado. E eu fiquei triste, saí triste, sabe? Tribo de cara que trai a mulher, tribo de não sei o quê. Eu falei, não, essas tribos não me pertencem. Então, quando você tá na sua tribo certa, daí você guina, você vai. Outra coisa também que segura a sua carreira é você tá com as pessoas erradas. Sim. Inclusive familiares. Tipo, cara, larga a mão disso. Teu pai não fazia isso. Sabe aquelas crenças? Sim. Larga a mão de sua jossa, velho. Headhunter não faz proposta de sexta-feira, né? Sabia? Porque se o cara receber a offer na sexta, no final de semana ele vai encontrar um primo invejoso que vai falar pra ele, por que você vai mudar de emprego? Aí ele declina na segunda. Então você vai fazer proposta só de segunda-feira. Não sabia senão dessa. O cara declina no final de semana. Fantástico, ele sempre vai pegar um invejoso que vai falar assim, não vai pra essa empresa. Fantástico. Você tá tão bem. É isso, cara. Fantástico. Sempre proposta de segunda-feira. Sexta-feira, não. Que você legal, aquece o candidato na sexta e faz a offer na segunda, entendeu? Que legal. Se a sexta for dia 30, o cara faz na sexta, porque ele precisa fechar a meta dele. Entendi. Caramba, então compreender isso é fundamental, né? Compreender é fundamental. Daí essa barba branca, esse cabelo branco. Porque isso não é ensinado, né, Tadeu? Não é, cara. E você sabe, Danilo, que quando eu olho... E aí, pegando um gancho agora, quando eu olho carreira em finanças, né, cara? Eu acho que a carreira em finanças é uma das carreiras mais lineares que tem, cara.
Porque o cara ele começa ali como um assistente, depois ele vai para um analista senior, Sim. aí ele já vai para uma coordenação generalista financeira, ou ele vai para uma especialidade ali de custos de FP&A, depois ele vai para um controller, disso ele já quer ser um CFO, ou um DAF ali, o diretor administrativo financeiro tradicional, de uma empresa média, e normalmente esses caras, 10% deles vão chegar a CEO, né? Você tem ali quase 80% dos CEOs tem origem em venda, né? O cara tem uma origem na área de sales, né? Você tem os caras que vêm da origem da área financeira, né? E 10%, e os outros 10% é meio solto, assim, um jurídico, uma engenharia, um supply chain. Mas por que eu trouxe esse gancho, né, Danilo? Você lida com a carreira de finanças, né, cara? Você é um executivo de finanças hoje. Sim. Você poderia hoje, com o teu conhecimento, facilmente ser CFO de qualquer empresa, né, cara? Pela experiência que você adquiriu. E você hoje lida com os financeiros das empresas, né, cara? E você falou um negócio no treinamento que eu queria que você... Mas principalmente com o empresário. Eu sei que você lida com o empreendedor, mas você falou uma coisa pra mim no treinamento que para mim não, né, pras centenas de pessoas que estavam lá, mas você falou um negócio que ficou muito forte, assim, pra mim, né, cara? Você entra para mudar a cabeça do empresário, você faz o empresário trabalhar ali, mas você tem ali, às vezes, joias raras no time financeiro que falta autonomia e conhecimento, né, cara? E tanto que você já trouxe, né, algumas pessoas que você encontrou em cliente e hoje são da sua equipe, né? Porque eram bons... e não estavam lapidados, né? E como que você vê, cara, assim, o que você poderia falar da carreira na área financeira, você que tem encontrado, né? Muita gente ali que tem talento, mas não tá tendo liberdade para ser aquele financeiro estratégico, Danilo. Cara, e isso eu acho que chega a ser 30%, 40% das empresas que me contratam, ela não precisaria me contratar. Dentro do time dela tem uma pessoa muito competente para ver e fazer toda uma auditoria de toda a geração de riqueza dela. Mas ela não teve autonomia. Tem culpa dos dois lados aqui. Tem a culpa dessa pessoa que ela não é... O perfil de um financeiro não é vendedor. Isso tem que se vender. É um perfil comportamental mais introvertido. Se ele monta um business plan, tipo, eu quero fazer isso para a empresa, e senta no momento certo, na hora certa, com o CEO da empresa, apresenta o projeto dela, não é pegar ele no corredor e falar, tô afim de blá blá blá. Pelo amor de Deus, né, gente? Daí manda merda. Tive uma ideia, né? Tive uma ideia. Pra puta que pariu. Não vai rolar. Eu falo muito, gente. Entendeu? Para de me apresentar então, assim, ideia. você vai apresentar um business plan, você vai pedir uma reunião, de preferência na segunda, cedo, horário que o cara tá com a cabeça fresca, acabou de entrar na empresa, passou um final de semana tranquilo. Você apresenta o seu business plan pra ela. Você consegue ir mais adiante, tá? Porém, às vezes falta mão de obra. Por quê? Hoje eu entro às vezes com uma equipe, eu entro com 5, 6, 10 controllers dentro de uma empresa. Ali, um controller, então, às vezes, eu vou fazer isso e eu preciso o quê? De 2, 3 estagiários, isso, aquilo, ou eu preciso disso, aquilo, mas vai estar sobre minha coordenação. Então, tem um problema que os financeiros, você nunca... Cara, é um negócio muito louco isso. Venture Capital e Family Office e Private Equity, essas empresas grandes não compram empresas que são geridas por CFO. Por quê? É muito analítico, não tem nada de arrojado. A maioria não tem nada de arrojado. Então não é o perfil que tem que estar lá na cúpula, tá? Tô sendo bem real porque sou eu. A minha sorte é que eu tenho a Marina e o Lucas que mete o pé e quer fazer tudo e eu fico segurando as bordas. Mas eles são muito arrojados. Principalmente minha esposa é muito arrojada. Então existe esse papel. O outro existe assim, ó. Talvez você apresente, mas o CEO não compreende porque ele não sabe nada daquilo. Então também tem um outro problema. Os CEOs hoje das empresas, e a gente tá falando desde empresa muito pequenininha, que tem 5 colaboradores, até empresas gigantes. Não sabe porra nenhuma. Ele é bom vendedor que colocaram ele naquela cadeira. Sim. Entendeu? E sempre deu muito dinheiro, mas podia ter dado mais, né? Exato. E daí... não tem uma comunicação, assim, um tá falando A, o outro tá enxergando B e nada conclui. Qual que é a grande diferença hoje quando entra uma empresa igual a minha? Eu tenho análise de perfil, uma anamnese de quem é o CEO, de quem é o CFO, de quem é a governança, como que ela é gerida. A gente senta e daí a gente fala a língua que ele quer ouvir. Sim. Pra primeiro colocar... E daí a gente faz aquele treinamento que você passou. Sim. Na hora que eu faço aquele treinamento, eu normalizo, entendeu? Eu padronizo a forma de falar. Então eu não vou falar assim, ó, o lucro operacional, vou falar o EBITDA. Eu não vou falar a margem. Que margem? Tem a margem líquida, a margem de contribuição, margem
bruta, que margem? Quando eu for falar lá o grau de alavancagem financeira, eu não vou falar, ó, quanto a gente tá ganhando dinheiro a cada tanto. Não, eu vou falar o meu GAF. Então, quando você padroniza, todo mundo começa a falar a mesma língua. Então tinha um japonês, um inglês, um alemão, tinha um monte de gente no mesmo time. Quando todo mundo fica da mesma nação, o negócio anda. Então, essa é a nossa técnica hoje, que a gente atua muito Legal, forte. cara. Principalmente com as pessoas. E depois colocar os indicadores e fazer o planejamento orçamentário da empresa, daí é um tapa. Legal, legal. E você sabe, Danilo, que isso aí, eu acho que as pessoas... O conhecimento é a base, né, cara? Você vai ali, busca conhecimento, leva o conhecimento. Mas você tem um ponto na tua fala aqui, e aí eu acho que eu posso dizer que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos profissionais, né? Seja você que está numa empresa familiar, seja você que está numa empresa ali estruturada, multinacional. Essa coragem, né, cara, de propor, essa coragem de se expor, essa coragem de mostrar, né, a fala, levar a informação. Eu acho que as pessoas não têm ali, às vezes, uma técnica para fazer disso, Sim. né? Quando eu vejo grandes saltos de carreira, cara, pessoas que mudaram a carreira muito rápido, foi porque era arrojado, não teve medo. Pegou e montou ali uma apresentação, chamou a equipe ali, o board, o diretor, que seja o gerente da tua área, apresenta, cara, ó, para você, tipo, eu quero mostrar aqui o que eu tô pensando, quero mostrar os dados. Então, eu parto sempre do seguinte pressuposto, gente, 1 mais 1 nunca é igual a 2 se você não acreditar que é. Mas não é verdade? Se você acreditar que é igual a 2, é determinístico, não é? E você fez física, eu fiz engenharia, né? Eu não sei se você passou por isso, mas na aula de cálculo, se você derivar 1 mais 1, lá, não dá 2 no final, né? Você chega você chega num outro resultado. Então, qual que é o ponto, gente? Eu acho que as pessoas às vezes têm medo de falar o óbvio. As pessoas têm medo. O óbvio não é óbvio. Então, não é óbvio que o CEO da empresa, não é óbvio que o dono sabe o que você sabe, às vezes, na área financeira. E se você não levar para ele não vai saber, porque não é óbvio. Então, você conta a sua história lá do conhecimento e aí você levou para tua empresa o conhecimento, né? Depois você montou uma empresa disso, né? E as pessoas têm medo de levar conhecimento porque tem medo do óbvio. Acha que é muito simples, Eu tenho uma frase que, assim, eu lembro que... eu às vezes sou meio bocudo. E daí essa frase, assim, cara, lotado o auditório, assim, ó, tava numa palestra de muito prestígio, assim, muito grande. E daí todo mundo, eu falei, e o cara que tava apresentando, tava do meu lado, a gente tava fazendo tipo um hot seat. E ele falou assim, que frase que você tem pra todo esse público, né? E eu pensei sério, assim, eu falei assim, ó, coloca a fralda e vai. Tipo, daí todo mundo rachou o bico. Eu falei, independente, vai dar merda. Vai dar merda. Vai, uma hora vai. Sempre vai dar. Mas uma hora você vai sujar, mano. Você tem que, tipo, sair daquilo rápido. Sim. Você tem que sair daquilo rápido. Agora, se você tem medo de dar merda, você não vai, você não anda. Você fica parado. Então, já pensa assim, ó, vou fazer, é possível que dê merda, mas a gente corrige a rota e vai de novo, e vai dar merda de novo, mas um pouco lá pra frente. E toca o pau. É isso aí. Entendeu? Tipo, a minha esposa, ela tem um tio que é muito, muito bem sucedido, dono de construtora, dono disso, aquilo. Eu lembro que quando eu abri a Sense, chamava Prospere, porque depois eu acabei perdendo o nome, virou Sense. Que bom. Eu gosto muito de Sense. Não, que bom, era bom, Prospere. E daí ela chegou, eu falei assim, o que você me fala, né? Esse cara deve, sei lá, ganhar $500 mil de prolabore por mês. O que você me fala, assim, né? Que você poderia me falar? Tô abrindo empresa agora, né? E a gente sentado num domingo na casa da avó, sabe? Eu falo, toca o pau. Toca o pau. Como assim toca o pau? Toca o pau, vai dar merda, vai ter um monte de problema, mas tem que ir. Sempre pra frente, toca o pau. Falei, porra, cara maluco, né? Falar isso. Mas faz muito sentido. Hoje faz muito sentido. Se meu filho falar assim, cara, pai, tô afim de toca o pau. Independente. Puta projeto errado, mas toca o pau. Vai dar merda. Ele vai aprender alguma coisa com isso. Então toca o pau. Eu concordo. Eu penso isso, sabe? Eu penso isso também e tem um conceito disso, sabia? É? Tem um conceito estudado por um autor que é o Seth Godin, que ele tem um livro que chama O Melhor do Mundo. Eu acho que eu já falei desse livro umas 1000 vezes já, em live, LinkedIn, que eu gosto muito. É um pocketbook, cara, bem fininho assim, e nesse livro ele estudou pessoas de sucesso. E ao estudar as pessoas de sucesso, todos nós, no nosso dia a dia de trabalho, empreendedor ou executivo, a gente encontra um vão. Quando você encontra um vão,
você tem que tomar uma decisão. Se você pula ou se você volta atrás. E ele mediu e falou, a pessoa de sucesso não é a que pula, nem a que desiste. É a que toma decisão rápido. Porque você pode pular e se ferrar. Tua perna não deu, você vai cair. Você pode voltar e aquilo ia ser bom pra caramba. Você se ferrou também. Mas quem tomou decisão rápido é a pessoa que resolveu. Então, quando a gente tem um problema, né, Danilo? A gente até problemas jurídicos, né? O advogado, cara, decisão é rápida. Não tem como ficar ali empurrando a decisão. E principalmente quando fala de dinheiro e pessoas, né, cara? Porque são decisões que a gente tem que tomar, né? Eu tenho um ex-chefe que ele falava assim, cara, quando você estiver conversando com alguém, você deu o teu cartão de visita, e aí você viu que a pessoa não era muito bem o que você esperava para aquele diálogo, você vira para ela e fala assim, devolve meu cartão, por favor. Sabe, tipo, você errou dando teu cartão para ela, só devolve meu cartão de visita, por favor. Então, acho que decisões rápidas, sabe, Danilo? Sim. E quando eu vejo a tua história, cara, e aqui um super parabéns, assim. Obrigado. Eu acho que nos últimos anos, cara, você tomou decisões rápidas. Você errou, com certeza, né, cara? Sim. Mas você arrojou, você foi atrás, você fez. E isso é o que muda, isso que dá salto de carreira, isso que faz a gente evoluir, tanto em modelo de pensar, como em modelo de crescimento, tanto quanto... Eu não sou muito da turma do Dom João, não, tá, cara? Eu não tenho problema com riqueza, eu acho que você tem que ajudar as pessoas que têm ali próxima de você, né, cara? Eu não sou muito aquele cara, vou falar assim, vou ajudar todo mundo. Não, eu ajudo quem tá próximo de mim. Acho mais fácil eu ajudar meu círculo zero, né? Sim. Mas eu acho que esse caminho da riqueza, o caminho do resultado, o caminho de crescimento, ele é um caminho saudável, é um caminho que não tem volta, né? E você lida com isso todos os dias, né, cara? Quanto maior suas riquezas, maior seu ecossistema, mais pessoas você ajuda e tudo mais. Isso é normal. Tem uma frase, eu acho que até para finalizar aqui, tem uma frase que eu gosto muito, ela é do meu sócio, do João Kepler, e ele fala assim, né? Os espertos sabem sair de uma situação onde o inteligente jamais entraria. Sim. E eu acho que a vida tá transformando a gente... Essa frase é dele? É dele. Não sei se é dele, mas ele coloca no livro dele... Não, mas tá bom. Um livro que eu gosto muito dele. Né? Qual livro? O Smart Money. Ele tem esse livro, mas ele tem um livro que ele deixa bem, bem top, que chama Inevitável. Sim. É muito bom. E ele... E eu acho que é isso, a gente agora tá chegando num momento, pelo menos depois dos 40 anos, eu tô chegando num momento que eu tô ficando inteligente. Antes eu era esperto, eu era rápido. Eu dava uns capotes, já saía da situação e tinha que ir e vai. Eu acho que a vida vai transformando a gente de esperto para inteligente. Mas daí a gente precisa contratar os espertos, os rápidos. Os rápidos. Os rápidos, né? Então a gente tem que ter no time os espertos, inteligentes, né? E os burrinhos também é bom ter, porque a gente dá umas cabeçadas e aprende bastante. Isso é verdade. Né? Então, assim, é isso, assim, que eu gosto muito. E você tá de parabéns também, viu, Tadeu? Obrigado, é muito bonito sua jornada, é muito bonito seu conhecimento. Obrigado, cara. Eu acho que é pouco explorado. No meu mundo, eu traria você pro meu mundo. Você já me falou isso algumas vezes. Eu traria você pro meu mundo. Você não é o primeiro a falar, mas nós estamos aqui começando a explorar mais, cara. Eu acho que muita gente precisa te ouvir. Obrigado. Cara, eu te agradecer, né, fazer esse bate-papo aqui. As pessoas às vezes vêm, né, assistem um conteúdo nosso e acham que é simplesmente a gente vir aqui abrir o microfone, né, Danilo? Mas tem uma responsabilidade do que a gente vai falar, né? Então, cara, você é um cara super responsável, um cara que com certeza construiu a tua história de uma maneira bonita, né? E vai continuar construindo, ajudando pessoas, ajudando empresas. Então, assim, cara, eu quis escolher pessoas para vir aqui, para começar, e você aí, o episódio 1, eu falei, cara, eu quero estar junto de um cara que a gente tá próximo ali de modelo de pensar, que a gente tá próximo ali de momento de vida, né, cara? Sim. Você tá com 41, tô mais novo, tá? Tô com 39. A gente tá próximo aí de momento de vida. Então, cara, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Tenho certeza aí que contribuiu com todo mundo. E aqui, começando, né, gente? Episódio 1
do podcast Salto de Carreira, desse conteúdo que vai estar sempre dentro do Spotify, dentro do LinkedIn, dentro do YouTube, né? Você pode me acompanhar também no Instagram, né? E eu sou o Tadeu Ferreira. O salto de carreira é quando você muda a sua carreira, é quando você dá aquele salto, quando você fala assim, pô, agora a minha carreira vai mudar. Às vezes, a mudança da tua carreira tá na essência da construção da tua carreira, tá naquela essência do que você viveu, na construção familiar, no modelo de pensar. O Danilo hoje trouxe vários exemplos disso, de como a gente tem que olhar para trás para entender o que está acontecendo hoje. Então, gente, para fechar, vou pegar um ponto aqui que o Danilo trouxe que ficou muito forte na minha cabeça, sabe? A gente estuda muito hoje, tem muito livro, mas tem um cara que ele foi esquecido e o pessoal do Mastermind, dos Águias, Training Leader adora ele, que é o Napoleon Hill. Se você não conhece Napoleon Hill, tudo que nasceu de autoajuda, tudo vem dele. Tudo vem da Bíblia lá, né? Da filosofia do sucesso, de você pensar em sucesso. E o Danilo falou um ponto que, ó, ele diz no poema do sucesso, e eu quero fechar com ele, porque ele fala assim, ó, a vida não vai sorrir para quem só é esforçado ou inteligente. A vida vai sorrir para quem trabalhar, a vida vai sorrir para quem se dedicar. E se você acreditar que vai dar certo. Então, quando eu vejo pessoas de sucesso, eu sei que teve um dia que você não acreditou, Sim. mas depois no outro dia você levantou e falou, cara, eu sei que vai dar certo. Bora. Né? Não é isso? É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado. Primeiro episódio do Salto de Carreira. Sejam bem-vindos e vai ter muita coisa boa por aqui. Um abraço. Valeu, Danilão. Valeu. Obrigado, cara. Obrigado. Muito bom. Valeu. Muito bom. Tamo junto. Tchau, gente.